Vamos dar início a mais um podcast Código Legal e hoje a gente recebe aqui, além dos nossos participantes de sempre, a doutora Caroline e o doutor André, a doutora Clarice Clã, que é advogada especialista em enfrentamento contra a violência contra a mulher. Seja bem-vinda, doutora Clarice. De antemão, eu vou passar a palavra ao doutor André, que o nosso assunto de hoje é feminicídio, violência doméstica e todos os assuntos correlatos a esse tema. Obrigado, Edleia. Então, uma satisfação, primeiramente, estar aqui encerrando esse mês de março, de 31 hoje, estamos gravando esse episódio, aqui na presença da doutora Edleia, da doutora Caroline, da doutora Clarice, e vamos tratar sobre feminicídio e os reflexos disso. Não com uma abordagem jurídica, mas sim uma conversa aqui, para quem está nos acompanhando, vai se inteirar melhor dos temas correlatos ao feminicídio. Feminicídio, nós sabemos que é um homicídio praticado contra a mulher, por a mulher ser mulher, e aí não na questão biológica, mas também na sua construção enquanto pessoa. Então, um feminicídio pode ser praticado por uma filha contra sua mãe, e etc. Pode ser um transexual, enfim, são vários aspectos que nós vamos tratar aqui hoje. Houve uma recente mudança também com a tipificação do artigo 121A, que trata agora do feminicídio, que antes era uma qualificadora. A qualificadora ela foi promulgada, foi acrescida ao Código Penal em 2015, 2016, salvo engano, que tratava aí sobre uma qualificadora. Agora não é mais uma qualificadora homicídio praticado contra a mulher, mas sim um crime autônomo. Então, é a pena de 20 a 40 anos. Isso, a pena a maior mais pena, alta, né, do Código Penal atualmente. E é isso. Então, eu passo a palavra aqui para a doutora Clarice, para ela tratar sobre essa questão, como é a atuação dela ou como ela desenvolve o trabalho no enfrentamento contra a violência contra a mulher, atuando nos casos em favor das vítimas. E a doutora Carolina também, há muitas perguntas quando, mas aí geralmente, a maioria dos casos, infelizmente, é o pai que, né, doutora Ilé, que acaba, ali o esposo acaba ceifando a vida da sua companheira. Como é que ficam os filhos? Como é que fica toda a estrutura familiar? Então, teremos essa abordagem também de maneira bem didática, bem tranquila. Podem confiar. Doutora Clarice. Deixa eu só me perdoem que deixa eu quebrar o protocolo, mas eu preciso cumprimentar a doutora Clarice, que é minha colega aqui, não só de profissão, mas minha colega também aqui da época que nós lecionávamos, né, na universidade. Então, quero dizer que é uma alegria imensa estar aqui contigo, né, nesta ocasião, para a gente falar de um assunto que nos é tão caro, né, e principalmente em homenagem aqui ao mês da mulher, né, realmente como o André comentou, finalizando aqui o mês de março, tratando de um assunto tão importante, né, trazendo essas informações para as nossas mulheres, para a comunidade em geral. E estamos majoritariamente numa bancada hoje feminina, né, o André aqui nos prestigiando, mas em 3 mulheres aqui hoje para falar desse assunto. Então, seja muito bem-vinda, quero dizer da minha alegria, do meu carinho por ti, da minha admiração por ti como pessoa, como profissional. E realmente é uma alegria a gente poder conversar sobre isso contigo, que é uma profissional, né, que milita todos os dias com esse assunto, né, e que tem tanto para compartilhar conosco. Então, seja muito bem-vinda. Carol, só tenho a agradecer tanto à doutora Edileia, a você e também ao André, porque é um tema bastante sensível. E quando nós falamos muitas vezes do enfrentamento da violência contra a mulher, o que ocorre? Nós vemos do lado do campo de batalha, na grande maioria, mulheres. E hoje nós temos aqui o doutor André trazendo essa pauta, que é muito importante nós também termos homens advogados que também levantem essa pauta. Então eu digo que a recíproca é verdadeira, nos conhecemos ali nos bancos da faculdade como professoras, ensinando, tendo aquela troca na sala dos professores, e saiba que eu tenho grande admiração, tanto pela sua pessoa, quanto como profissional. Da mesma forma, a doutora Edileia, que é uma referência na área, faz muito bem feito e que inspira, sim, outras mulheres a serem como ela, e que sempre está disposta com uma palavra também a ensinar. O André, doutor André hoje, que eu conheci nos bancos da faculdade, sentado ali nas primeiras carteiras, eu lembro até certinho da posição, e sempre muito respeitoso,
e transformou o sonho dele lá do passado em realidade. E me atrevo a dizer, inclusive, o sonho dos seus familiares. E hoje é motivo de grande alegria ali para sua mãe e para todos da sua família, eu tenho certeza disso. Então, para mim, estar com vocês aqui é motivo de muita alegria, de muita honra. Ai, gente, isso tá ficando Pois emocionante. é. Aí eu falei demais, perdão. Ficamos emocionados. Obrigada. Muito gentil da sua parte. Verdadeiro. Vamos lá, então. Vamos iniciar aí essa pauta. Acho que ninguém melhor do que a Clarice para começar falando desse tema tão sensível, né? O feminicídio, como ele chega para mim, como chega essa questão da violência, né, da política de enfrentamento à violência contra a mulher. Eu sempre digo que muitas vezes nós iniciamos como processo e daqui a pouco essa temática passa a ser a nossa causa e passa a ser o que nós falamos muito nas reuniões com advogadas que militam em prol do combate à violência contra a mulher e que se torna o nosso verdadeiro propósito. Porque muitas vezes, até nós estávamos comentando há um tempo atrás, será que a violência contra a mulher aumentou? Ou de fato foi a questão da coragem, essas políticas de enfrentamento com legislação ali em 2006, com a Lei Maria da Penha, que repercute tanto a nível internacional, onde é denunciada na Corte Interamericana de Direitos Humanos o caso judicial dela, que levou 25 anos praticamente para chegar a uma conclusão, praticamente uma bodas de prata. E que diante disso você é voz, muitas vezes, escuta acolhedora dessas vítimas de violência, que muitas vezes não é que ela não saia daquele ciclo de violência porque ela não quer ou porque ela gosta de apanhar, como comumente nós ouvimos no dia a dia, mas é o fato de que ela está humilhada demais. Ela sofreu todo tipo de violência, desde violência patrimonial, a violência vicária, que é a violência onde o agressor ele utiliza dos filhos para atingir a mulher ou ex-mulher, e a violência moral. Acaba sendo a moeda de troca, né? Exatamente. Então, quando eu falo até de militância, eu tenho até uma certa ressalva em relação a isso. Porque quando você trabalha no enfrentamento à violência contra a mulher, não quer dizer que você se opõe aos homens. Você se opõe à violência em si, seja ela de qualquer modo for. E diante dessa situação, a história nos mostrou o fato de que devemos sim combater a violência. Existe uma questão da vulnerabilidade da mulher, isso foi reconhecido, e que diante dessa situação há políticas de enfrentamento, como a questão do distanciamento, como a questão da proibição de contato, entre outras questões. Mas, claro, sempre preservando, essa questão atinge também aos filhos ou não? Então, que também caberia ali pela lei Henri Borel. Mas eu acredito que a questão mesmo de vir para mim foi justamente as questões de direito de família, porque não tem, ao meu ver, visto de um ponto, não tem como nós separarmos as questões de família e que muitas vezes sim vão esbarrar e lá na frente vão ocasionar ali processos criminais, sejam de medida protetiva, crime de ameaça ou infelizmente o feminicídio. Nós temos uma assistente social aqui no município de Indaial, que é a Joelma, e aí assistindo uma vez uma palestra dela, que ela é bem atuante nessa área, ela falou que ela fez uma pesquisa e ela atende diariamente casos desse, né? Ela disse assim, ó, nem sempre quando uma mulher vai à delegacia fazer um boletim de ocorrência, ela quer se separar. Então, isso que você falou com relação a gosta de apanhar, ou enfim, porque isso é o que a gente escuta comumente. E eu falo isso sempre, apontar o dedo para o outro sempre é fácil, né? Difícil é a gente viver essa, né? No caso, no lugar dessa mulher que faz isso. E a Joelma, quando ela fala isso, ela diz assim, às vezes essa mulher vai lá fazer o boletim de ocorrência porque ela quer que esse agressor mude, que ele veja que ele está errado e que ela quer manter a sua família. Ela quer manter esse relacionamento. Quer que pare a violência, quer que pare a agressão, mas não desfazer a família, né? E ela fala ainda que assim, ó, como o machismo é estrutural, às vezes, e eu não tô falando isso, o feminicídio nunca é a porta de entrada, né? Então, a porta de entrada são os outros tipos de violência e geralmente começa de uma forma mais suave, né? Só pra dizer, uma forma Sinais mais branda, não né? começam propriamente com a morte. E aí,
Ela diz que às vezes aquele homem, ele não tem sequer consciência de que o que ele faz é violência. Porque ele viu o pai dele agir assim, ele viu o avô dele agir assim. Então, se ele não for alertado disso e às vezes e resolve, né, e melhora e muda, porque não adianta a gente partir de uma ideia de que o ser humano é uma ameaça sempre, não, a gente tem que partir do ponto de que ele é uma promessa, né? Então, de que sempre vai ter uma chance de melhorar e de salvar esse relacionamento. Mas, e nós como mulheres mesmo, eu penso mais do que os homens em si, deveríamos ter esse olhar de que essa mulher muitas vezes está pedindo ajuda, mas ela quer continuar esse relacionamento, né? Até pela própria manutenção da família, pelo crescimento dos filhos, e muitas vezes, como a doutora Clarice falou, depende economicamente, às vezes depende emocionalmente, psicologicamente, porque tem toda uma questão de como ela foi criada, de quanto tempo está nesse relacionamento, então como isso tudo é difícil e como é fácil para a gente falar do nosso lugar de conforto, né? Sim, sem a do problema vivência, do né? outro, né? Então, assim, Carol, só para a gente prosseguir, como que ficam as vítimas do feminicídio, né? Entre aspas aqui, né? Essas crianças que muitas vezes o pai matou a mãe, aí o pai está preso e a mãe está morta. Como é que isso funciona legalmente? Até antes de adentrar especificamente nessa resposta, enquanto tu falavas, me lembrei aqui de algumas situações em que a gente acaba vivenciando o dia a dia da advocacia, né? E uma delas me chamou muito a atenção, enquanto a Clarice comentava essa questão do ciclo da violência, em que uma mulher extremamente jovem entrou no escritório, assim, desesperada, aos prantos, e quando eu fui conversar com ela, naquela primeira abordagem, ela dizia: eu preciso de ajuda, porque ela disse: dessa vez, doutora, dessa vez eu não merecia isso. E ela estava com o cabelo cortado e ele tinha cortado com um facão o cabelo dela. Estava extremamente bem curtinho, assim. E a gente via que estava bem rente a cabeça, assim. E ela disse: eu consegui escapar, mas ele puxou meu cabelo e passou o facão, mas pegou só no meu cabelo. Mas a fala dela, assim, chega a me arrepiar. Porque quando ela disse: dessa vez eu não merecia. Então, ela se colocou numa condição de que em muitas outras vezes ela merecia a violência que ela vivia, né, que ela vivenciava naquele ambiente. Então, é um ciclo tão traumatizante para essa pessoa que ela realmente não consegue sair desse ciclo por mais que ela queira. E, além disso, ainda a fala mais comum que a gente escuta. Ele até pode não ser um bom marido para mim, mas ele é um bom pai e eu não quero tirar ele dos meus filhos. Né? Então, essa questão de desfazer a família é algo também muito comum. E eu tive a oportunidade de participar de algumas rodas de conversa dessas mulheres que participam de programas, né, do CRAS, do CREAS, dessa rede de atendimento e de apoio do município, em que a gente, né, enquanto o sistema OAB leva esse tipo de informação também por conta da violência doméstica, rede de proteção da Lei Maria da Penha e tudo mais, o que elas podem fazer. É uma questão de orientação mesmo. E nesse ciclo é o que a gente escuta, né? Elas não querem terminar um relacionamento, elas querem que cessem a violência. E isso elas deixam muito claro. Então, a gente percebe que realmente elas vivem esse ciclo e isso é que é difícil sair realmente desse ciclo vicioso. Né? Que não é nem por elas, é pelos filhos, né? Muitas vezes pelos filhos, muitas vezes por uma dependência econômica, né? Porque vem às vezes de uma cidade distante, não tem nenhuma rede de apoio, tem 1, 2, 3, 4 filhos pequenos, depende financeiramente desse marido, né? Não tem para onde ir. Eu me lembro que nessa situação aí dessa cliente em específico, ela tinha 3 filhos pequenos. E ela disse: eu não tenho para onde ir. Eu disse: onde é que estão teus filhos agora? Agora eles estão na escola. E o teu marido? Meu marido está trabalhando, ela disse. E eu disse: então, é a oportunidade que você tem de sair de casa com os teus filhos. Mas eu não tenho para onde ir, ela disse. E como é que eu vou garantir comida para os meus filhos? Então, a gente precisou acionar toda uma rede de apoio de município, um lugar que acolhesse ela, que ela pudesse ir, ficar lá resguardada, sem que esse marido soubesse aonde ela estava também por conta das ameaças que ela vinha sofrendo, né? A rede de apoio para que pudesse acolher essas crianças também. Então, precisa realmente de todo um aparato
né, de órgão público mesmo, de rede de apoio para dar suporte nesse momento, né? Porque não basta só fazer um boletim de ocorrência, ela precisa desse suporte dessa rede de atendimento municipal. Assistencial, né? Assistencial, realmente, né? De assistente social, de acolhimento, de um lugar para morar, de assistência para esses filhos, né? De todo o encaminhamento. Né? E até aproveitando, Carol, eu penso essa questão que há muitas críticas, a Edleia sabe muito bem, da presença, da imposição, da participação em grupos reflexivos, né? Sim. Que uma das medidas, geralmente logo no início ali, o agressor, né, o suposto agressor, vamos colocar aqui, ele é obrigado a participar desses grupos de reflexão. E aí eu sou uma pessoa que incentiva para essa medida. Eu acho muito importante, e eu sempre falo para os meus constituintes, né, sobre essa importância dessa participação, porque isso é o primeiro passo, Clarice, para que esse eventualmente ele tem, como a Edleia falou aqui, na sua família, uma referência, de certa forma, que sempre foi assim, meu pai era assim, meu avô era assim. A partir daquele grupo reflexivo, ele vai entender que aquela situação ali não era correta. Isso vai demonstrar para a própria companheira dele que o tanto que ele quer mudar. Então, que é o primeiro passo, se ele gosta, às vezes é o primeiro passo, ela vai reconhecer isso eventualmente, ninguém é obrigado, mas ela vai reconhecer que está dando o primeiro passo para a mudança, né? Então, eu sempre sou um incentivador. E de fato, a Joelma, assistente social, já nos trouxe dados de que realmente surte um efeito positivo. Muitos acabam tendo realmente uma mudança de comportamento porque veem que há outros caminhos que não a agressão, né? Que há a possibilidade de se conversar, porque realmente é a maneira com que eles cresceram vendo aquela forma de comportamento. Então, eles só estão reagindo ao comportamento que sempre eles viram enquanto cresceram, né? Mas, sem mais delongas, vamos lá, a pergunta da doutora Edileia, então, no que diz respeito, né, à guarda dos filhos. Então, o que é importante explicar de início? Todo pai e toda mãe, a partir do momento que o filho nasce também com esse pai, com essa mãe, o chamado poder familiar. O poder familiar, ele é um conjunto, então, de direitos e deveres inerente ao pai e à mãe, que diz respeito aos filhos enquanto menores de idade, até que atingem a maioridade, que se completa aos 18 anos pelo nosso Código Civil, né? No Brasil, a maioridade se dá aos 18 anos. Então, até os 18 anos, todo pai e toda mãe tem o poder familiar sobre esses filhos, que é um conjunto de direitos e de deveres, né? Então, tem o direito de conviver com esse filho, mesmo que não tenha guarda, mas tem também deveres de fiscalizar a criação e educação, né? De dar educação, de dar bem-estar, saúde, lazer, né? Então, tudo que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê como visando a proteção integral dessa criança em desenvolvimento, desse adolescente em desenvolvimento, é um poder inerente ao poder familiar do pai e da mãe. Pois bem, quando acontece, né, uma separação, por exemplo, um divórcio, esse poder familiar ele não se perde. O pai e a mãe, que não detêm a guarda, continua tendo o poder familiar sobre o seu filho ou sobre a sua filha. E quando acontece algo mais grave, né, como, por exemplo, um crime, essa pessoa está sujeita a responder um processo em que o Ministério Público pode mover uma ação de suspensão ou perda do poder familiar. O poder familiar ele pode ser extinto por algumas situações, como, por exemplo, quando atinge a maioridade civil, o poder familiar é extinto pela maioridade civil. Uma emancipação também acaba sendo extinto. Pela morte, né, de um dos genitores ou pela morte do filho, acaba sendo extinto. Mas há casos também de suspensão e de perda do poder familiar, que são os casos em que há crimes graves, né? Então, os casos que a gente tem previsto na lei, em que a pessoa realmente não tem condições de nem exercer a guarda unilateral, nem a guarda compartilhada, são os casos de feminicídio, lesão corporal grave ou seguida de morte, crime doloso envolvendo violência doméstica ou familiar, menosprezo ou a discriminação contra a condição de ser mulher, o estupro ou crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão. Então, esses crimes
pela sua própria gravidade, pela gravidade da sua natureza do crime, não cabe, né, a guarda nem unilateral, nem compartilhada, até porque nós tivemos em 2023 uma lei, a 14.713, que preveu essa questão de que não é possível estabelecer a guarda compartilhada quando há crimes de violência doméstica ou familiar. Então, agora, antes de uma audiência de mediação ou conciliação, o juiz é obrigado a perguntar às partes e ao Ministério Público se há alguma situação, se há algum indício de violência doméstica ou familiar, e pode conceder o prazo de 5 dias para que as partes ou o Ministério Público provem, né, com indícios ou materialidade, essa questão da violência doméstica ou familiar. Se houver esse indício, a guarda compartilhada ela não pode ser aplicada nesses casos. E quando há realmente, né, houve um processo criminal, houve a condenação, né, por feminicídio ou qualquer outros crimes desses que eu citei aqui, que a lei prevê, o que acontece é que esse genitor que cometeu, então, um desses crimes, ele vai sofrer um processo de perda do poder familiar. Ele perdendo o poder familiar, por uma questão lógica, né, porque o Ministério Público entende que essa pessoa não tem condições emocionais, psicológicas de dar segurança emocional para essa criança, de dar bons exemplos, de cuidar, de criar, de educar essa criança, esse filho, e por conta disso ele vai responder esse processo de perda do poder familiar. E nessa situação, então, essa criança vai ser encaminhada para os seus familiares, né, geralmente da família materna, avós ou tios. Se não tiver nenhum familiar ali apto a receber essa criança, então pode ser que fique com familiares paternos também, desde que não tiveram nenhum tipo de envolvimento com o crime. E se nenhum familiar, né, da família extensa tiver aptidão para ficar com essa criança, porque a ideia também é se preservar os vínculos afetivos que é com quem essa criança tem, né, com essa família extensa, mas se nenhum tiver aptidão, ela pode até, inclusive, ir para adoção. Né? Nós tivemos um caso aqui emblemático em Indaial, em que teve uma menina de 3 anos, né, que veio a óbito por conta de uma agressão da mãe e do padrasto. Foi a júri, foi um caso, né, que repercutiu bastante na mídia também, e nesse caso a menina ficou com a avó. Então, são casos, né, dessa natureza, a título de exemplo, que acaba acontecendo esse tipo de situação. Teve um outro caso no Distrito Federal em que realmente não haviam avós, né, os avós já tinham falecido, e quem acabou ficando com a guarda da criança foi uma tia. Né? Então, dependendo da situação, que vai se verificar sempre é o melhor interesse dessa criança. Né? Quem melhor tem condições, se há vínculo afetivo ou não para ser preservado, quem tem condições, né, de criar, de educar, de dar bons exemplos. Isso tudo é que vai ser verificado, sempre priorizando o melhor interesse da criança. Doutora Clarice, o doutor André já falou que o feminicídio é o crime com a pena mais alta que a gente tem hoje no Código Penal, e em que pese a lei venha recrudescendo, né, as penas têm se tornado cada vez maiores, as taxas de feminicídio também aumentam. Nós, né, imagino que o André concorde comigo, que já discordamos com relação ao grupo reflexivo, que eu, por mais que ele disse que ele é um incentivador, eu acho que é uma pena antecipada antes de apurar se houve ou não a violência, né? Mas isso é só o meu pensamento. Com relação a essas taxas de feminicídio, né? Os índices nos mostram que aumentar a pena não está resolvendo, né? Como você participa também da OAB por Elas, enfim, está extremamente ligada e empenhada nessa causa, discutem-se outros meios, outros caminhos. A gente sabe que a educação é sempre o ponto de partida, né? Mas há algum outro norte para que nós, até como advogadas, possamos orientar clientes, enfim, para que essas taxas mudem, para que isso melhore? Ótima pergunta. Até enquanto você estava formulando ali a tua linha de raciocínio, me veio à mente a questão que nós temos em Santa Catarina, o Observatório da Violência, que ele mapeia todos os atendimentos que são realizados dentro do estado de Santa Catarina.
E o que é curioso é que das vítimas de feminicídio no último mês, 90,4% das vítimas fatais, que caiu infelizmente na estatística de feminicídio, essas mulheres não tinham realizado as medidas protetivas, ou seja, somente menos de 10%. Isso é um dado a ser analisado. É que, na verdade, a medida protetiva ela vem como causa final. Ela vem para tentar estancar um ciclo de violência que, como muito bem disse a Carol, ele perdura por muitos e muitos anos. Muitas vezes a vítima, até ela conseguir sair desse ciclo da violência, mais ou menos uma média entre idas e vindas de relacionamento de 6, 7, 8 vezes, que muitas vezes pode culminar na questão da morte. E como você muito bem disse em uma das suas falas, ela não começa com a violência mais grave. Ela começa silenciosamente. Esses tipos de violência, eles são instalados na relação pouco a pouco, que muitas vezes a vítima não consegue perceber lá no início. Então, para combater, é claro que nós temos ali as medidas protetivas, o recrudescimento dessas penas surtiria efeito. O que nós temos visto é a questão da própria pena de descumprimento, que agora nós temos, de 2 a 5. Nós temos a questão da violência vicária, agora também instituindo penalização, mas eu acredito que é justamente o que você falou, nós atendermos lá nas causas principais, primárias. Eu tenho um colega promotor no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e ele trabalha especificamente na questão da violência contra a mulher. E teve uma situação que ele narrou, justamente o fato de que o adolescente lá na ação criminal, o filho, né, da vítima, foi ouvido. E ele não até esse adolescente de 16 anos não conseguia compreender o que é o conceito de violência propriamente dito. E ele chegou na frente do magistrado, promotor, prestar lá o seu depoimento, disse: não, a minha mãe apanhou, sim, mas ele bateu pouco, não saiu sangue naquela situação de lesão corporal. Então, para ele, violência, do ponto de vista dele, tinha que ter sangue, tinha que ter braço quebrado, tinha que ter olho roxo, tinha que estar a mãe ensanguentada. Então, é uma questão cultural. E como é que nós combatemos isso? Na questão da informação. Quanto mais nós batermos nessa tecla de que precisamos informar, nós estamos prevenindo. E isso começa com a base, que eu acho que é até interessante mencionar, a questão, a importância de colocar essas pautas sensíveis também no âmbito da escola. Né? Nós começarmos com isso. Né? A igreja é um tema sensível quando a gente coloca isso, mas que também ela, independentemente, não o faça incentivando que a mulher permaneça naquele ciclo de violência. Entre outras questões, no social também, porque muitas vezes a gente acaba reproduzindo sem querer falas e que essas condutas são tidas como normais. Até comentei esses dias uma situação, não estou a discutir repertório, se é sertanejo, se é pagode, se é música clássica, mas a partir do momento que você normaliza e coloca numa letra de música, um exemplo, a briga foi feia, teve dedo na cara, nós estamos incentivando que isso é normal. Nós vermos isso, seja em um restaurante, mas o que nós temos visto nos últimos tempos, na frente do computador, até mesmo no celular, mulheres sendo espancadas, mesmo que tenham câmeras de vigilância. Ou seja, isso não é suficiente para inibir o agressor. Então, acredito que realmente a base é ali trabalhar com as nossas crianças, é trabalhar com os nossos adolescentes. E nessa via também vem o grupo reflexivo, o qual também concordo com você, no sentido de que o agressor, quando chega lá na assistência social, ele entende como pena. Ele tem uma certa ressalva, ele repugna naquele primeiro momento essa situação, até ele compreender que ele precisa realmente refletir sobre os atos, mas ele ainda passa a culpabilizar como se ele estivesse cumprindo pena, estando lá refletindo sobre as atitudes dele, e justamente para que não a criança, quando tem ali infantes, que eles não reproduzam mais isso. Porque mesmo que você diga, eu não vou reproduzir o que o meu pai fez com a minha mãe, eu não vou ser o tipo de mulher que vai reproduzir esse tipo de violência que a minha mãe aguentou passar, ela acaba reproduzindo. Porque culturalmente a gente não consegue entender, com a devida vênia, a questão do machismo estrutural que existe e a questão de que a mulher tem que aceitar calada a violência que ela sofre.
E muitas vezes, como eu disse, né, nós estamos aqui 3 mulheres, mas nós temos aqui o doutor André na figura masculina e que tem aquela questão de, um homem falando sobre um tema tão sensível como o feminicídio, não somente mulheres. A educação é o ponto-chave, não tem, parece clichê, Sim. mas do meu ponto de vista, quanto mais informar. Porque se fosse assim, nós teríamos o recrudescimento, perdão, mas aí nós teríamos também as estatísticas falando. E as estatísticas falam que houve um aumento a nível Brasil de 10,8. E que nós temos, inclusive, Santa Catarina ranqueando ali entre os 3 primeiros em relação aos descumprimentos de medidas protetivas. Então, diante desses dados, nós temos que avaliar e pensar. E uma coisa que é importante comentar também, ao meu ver, nós imaginamos que a violência ela acontece somente nas periferias. Ela acontece em todas as classes Não tem sociais. classe social. A vítima ela não tem profissão, ela pode ser desde uma médica até mesmo uma dona de casa, que também é motivo de extremo orgulho que a gente fala, sou dona de casa, porque é muita coisa também ser dona de casa, ser mãe já é algo, não é uma profissão, mas ser mãe é muita coisa. Não, com certeza. Até enquanto tu falavas, me lembrei também de uma palestra uma vez que acompanhei de uma promotora de justiça com adolescentes de uma escola. E do alerta, né, necessário que se tem que fazer aos jovens, porque muitas vezes começa com a permissividade, algo tão sutil, né, em que não se vê malícia, acredita-se muitas vezes, né, na sua grande maioria as meninas, que há um ato de amor, de carinho, de ciúme, que esse ciúme pode representar um cuidado e um amor, e na verdade por trás disso já há um certo domínio, já há um certo... já se externaliza uma questão de posse, de propriedade, né? E aí o exemplo que ela citou foi quando aquela menina está conversando no celular com o namorado e aí ele diz... oi, manda uma foto para eu ver onde é que tu tá, deixa eu ver como é que você tá hoje, né? Então a menina fica feliz achando que ele quer ver ela, mas na verdade ele já quer saber se ela está realmente naquele lugar e onde ela está. Então já começa ali uma questão de dominação, né? De manipulação muitas vezes. Ou, você vai com essa roupa mesmo? Essa roupa não fica legal, deixa eu ver que roupa que você está usando, me manda uma foto. Então às vezes começa de uma forma sutil, começa-se com essa permissividade, isso vai tomando conta e vai aumentando até, né, aumento de voz, o dedo no rosto, e, enfim, vai tomando outras proporções que quando a pessoa percebe, já passou dos limites, né? Me lembrei até de um outro caso agora em que uma juíza do Rio de Janeiro contou e enquanto ela vivenciava uma situação, uma juíza da vara de família, em que ela vivenciava uma situação de violência doméstica na vara de família em que ela atuava, e era uma situação em que o marido havia queimado o braço da esposa com ferro de passar roupa na presença de um filho pequeno, e no meio de toda aquela situação que ela tinha que julgar aquela situação, e o que aconteceu na audiência, numa das audiências, a esposa pediu justamente que ela não queria levar o processo adiante, que ela queria reatar com ele, não queria, né, levar adiante o processo. E a juíza, diante de toda aquela situação, ainda enfrentava em casa uma situação com a filha, que era adolescente, e que estava namorando, e esse namorado havia, numa discussão com a menina, havia apertado o braço da menina, e tinha ficado a marca do dedo. Né? Ficou assim meio que não chegou a ficar muito roxo, mas enfim, e a juíza então atenta àquela situação conversou com a filha, explicou, e aí ela e o marido então atentos a toda a situação, conversaram com a filha, foram na escola, mas para a filha ela, né, a filha adolescente disse, meu Deus, vocês estão fazendo tempestade em copo de água, não há necessidade disso tudo, né? A gente só discutiu, isso é tão normal os casais discutirem. E aí a mãe, então, o juiz, e vivenciando toda aquela situação, então, diariamente na vara em que ela atuava, sentou com a filha para conversar e disse, minha filha, né, não é assim, né? Isso lá na frente pode se tornar algo... Hoje ele só apertou o teu braço, mas e amanhã? E depois? Né? Até quando tu vai ter controle dessa situação? Então, o quanto isso é importante, né? O quanto nossos jovens, nossos adolescentes precisam ser alertados para que realmente... Isso lá desde o início
não haja nenhum tipo de permissividade, né? Até porque não se tem culpados, né? Não se pode romantizar o controle numa Claro, eu ia dizer, relação. porque às vezes a pessoa, via de regra, a menina, ela pensa, não, ele tá pedindo isso, é porque ele me ama muito. Isso, O ciúme é exatamente. excessivo porque é equivalente ao amor, né? Ah, ele faz isso por conta, né? Porque me ama tanto. Ele quer Então, cuidar, ele quer proteger, e na verdade por trás e às vezes outra quer se situação. justificar também, né? Tipo, fala da violência, mas já fala explicando, que nem essa pessoa que você reclamou ali, que você reclamou não, que você mencionou. Dessa vez eu não merecia. Meu Deus, né, gente, isso é É absurdo. um grau de culpabilidade Tremendo. E a imensurável. vítima, ela, impressionante, quando a grande maioria das vítimas, se acontecer alguma coisa com o acusado, por exemplo, teve medida protetiva que impedia, proibia ele de manter contato, até mesmo ele não respeitou o distanciamento. O que eu vejo acontecer ok, vamos pedir monitoramento eletrônico. Ele descumpre, se aproxima da vítima mesmo assim. E aí ele é preso, a própria vítima acaba acreditando que ela é a culpada da violência. Não, mas eu mandei prender ele. Não, ninguém manda prender, não é assim. Houve uma determinação judicial. Mas eu não quero que aconteça nada. O monitoramento, mas ele é vigilante, ele não vai perder o emprego por conta disso. Mas você não é culpada. Quem foi que originou a violência? Quem deu causa a ela? Foi ele. Então, que a gente pare de romantizar o controle, esse excesso, porque na verdade ele está minando, querendo exercer o controle. E aos poucos você vê como a vítima também ela vai se apagando no dia a dia. Ela não é mais a mesma. O que é muito importante muitas vezes é no círculo social nós estarmos atentos ao que está acontecendo com a vítima. Porque nós percebemos que ela vai se perdendo de si mesma e até ela se reencontrar novamente é um percurso. Outra questão que é muito importante comentar, que muitas vezes as pessoas não sabem, é que a vítima de violência perante a assistência social, ela tem direito a um auxílio aluguel. Nós temos, por exemplo, em Blumenau, a Casa Elisa, que é mantida sob sigilo, o endereço para que os acusados não cheguem até as vítimas. Porque a preocupação mas para onde eu vou agora? O que eu faço? Eu estou com 2 filhos, eu tenho ainda mais um bebê amamentando. O que eu vou fazer da minha vida? Porque até então ela tinha ali a segurança econômica, vamos dizer assim. E aquela situação, e agora o que eu faço com os meus filhos aqui? E diante dessa situação nós julgamos, porque nós não podemos julgar, porque nós não estamos numa situação confortável. Então, no primeiro momento, como advogados e advogadas, é a questão de você acolher aquela vítima, entender a situação. Porque quando ela vem para retirar a medida protetiva, quem nunca escutou? Eu queria só dar um susto. Sim. Medida protetiva não é para sair dando susto nas pessoas. É uma medida, como o próprio nome já diz, de proteção. E a partir do momento que nós estamos utilizando indevidamente essa ajuda que vem, é uma ajuda legal, nós estamos ali de maneira que nós jamais podemos deturpar essa lei. Ela veio como um marco em 2006, mas eu lembro que na minha época, e faz bastante tempo, lá na questão do estágio, onde vinham mulheres vítimas de violência, que ela disse assim para mim, teve uma situação aqui também na promotoria de Indaial, quando eu ainda era estagiária, que ela disse, só estou viva porque eu pulei a janela, ele saiu atirando para o alto. E aí falava-se muito daquela questão do abandono do lar, não sei se vocês se recordam. Então, assim, mas o que eu faço? Eu não tenho como voltar para lá. E a mulher, como se ela fosse vista como a única e exclusividade dela será responsável pelo sucesso do casamento ou da união. E ela sempre foi vista ao longo da história, minha visão vista de um ponto, de que ela é a culpada pelo fim do casamento, ela é a culpada pela violência, quando não muitas vezes a família do agressor se volta contra ela e diz, por conta disso, de você que não vale nada, que o meu filho está preso. Como assim? A agressão surgiu do nada, a título gratuito? Então é importante que a mulher aprenda a não aceitar esse tipo de violência, que se comente, que se fale, porque muitas vezes a nossa rede de apoio, ela está na nossa relação também, no nosso círculo de amizade, para te dizer, olha, isso não é normal, não. Quantas mulheres, né? Assim, Clarice, recentemente teve alguns casos de repercussão nacional. Aqui na nossa região também nós tivemos um caso que tomou uma grande proporção.
E a gente vê os comentários em rede social de uma notícia, uma manchete, que as pessoas começam a tecer comentários, a culpabilizar ali os envolvidos, tanto suposto autor quanto suposta vítima, do que estava ocorrendo, o pessoal disseminando ali o ódio, falando coisas sem sentido, como tentar se justificar ou como tentar se punir. Ah, por que que estava lá? Por que que não estava? Eu acredito que isso fica a critério das autoridades e ali que começa o controle. Eu sou contra a censura, né? Mas aí você percebe o quanto que nós, enquanto sociedade, nós precisamos evoluir na questão quando a gente vê um comentário ali, porque teve um caso acho que foi em Minas Gerais, uma coisa assim, que daí vazou umas fotos lá, houve enfim, um feminicídio. Ah, mas porque ela foi culpada, porque foi ela, porque foi isso, porque foi... O pessoal culpabiliza uma morte. Eu fico assim, eu É o fico caso bem... de Itumbiara, Minas Gerais, Isso. onde ele matou os 2 filhos, não foi? Esse aí eu não tenho acesso à cópia do processo, enfim, eu só toco a título de exemplo que o pessoal na rede social teceu muito comentário. Ah, porque ela foi a culpada, porque ela fez isso. Independentemente do que tenha havido, é algo ali que, logicamente, nada justifica a violência, mas é algo que tem que ser visto nas instâncias cabíveis, né? E não cabe a nós disseminar o ódio contra ela, contra quem foi, enfim. É isso que eu queria deixar registrado, porque a gente vê aqui na nossa região, aqui em Santa Catarina, no Vale do Itajaí, as pessoas que têm um parágrafo ou uma simples manchete ali já começam a tecer comentários disseminando ódio, sem entender a íntegra do processo. Sem análise dos autos, sem análise do caso. O tribunal da internet. Tribunal da internet, tanto para a vítima quanto para o autor, então ninguém estava lá. Né? Isso no júri a gente discute bastante. A doutora Edleia, né, que sabe muito bem, tem mais experiência do que eu nessa parte, já sabe que no júri, aí as pessoas dizem, mas eu achei que era isso, porque no jornal passou isso, mas ninguém tem acesso à íntegra, como os jurados ali na hora terão, né? Até mesmo porque o acusado, isso é importante destacar, ele tem o direito à ampla defesa e o contraditório. O que não se pode ter é uma questão policialesca, vou utilizar esse termo, no sentido de tentar justificar o injustificável muitas vezes. Porque, por exemplo, nesse caso de Itumbiara, eu também não tive acesso na íntegra dos autos, contudo, culminou na questão morte de 2 filhos, onde aquela mãe, ela teve uma violência vicária praticada contra si, e não pôde nem ter a questão de velar os filhos de maneira respeitosa. Então, ela foi, assim, praticamente execrada no tribunal da internet, tentando justificar, eu acredito que até desde Adão e Eva, né? A Eva tem sido culpada por tudo desde então, me perdoem, né? O trocadilho, mas nesse sentido. Então, vamos tentar justificar. Não, ele matou 2 dos seus filhos. Foi isso que aconteceu. Ah, mas ela traiu, ela não traiu. Isso não está em pauta. Se for uma questão de indenização, a questão por conta da traição, que esposa vexame, algo nesse sentido, que seja resolvido lá na esfera civil. Agora, atentou e realmente, infelizmente, concretizou a situação de matar os 2 filhos. Quando não temos também aqui na região de Blumenau a questão da vítima, onde ele ateia fogo nela. Ela tem o corpo queimado. As crianças presenciam, então a violência não é só contra essa mãe, mas contra essas crianças que nascem naquele ambiente violento. Tem uma situação, principalmente quando envolve a questão de drogas, muitas vezes o acusado ele é usuário e simplesmente ele atenta contra a vida da vítima. Teve uma situação que eu atendi também pelo Estado, onde a vítima, o acusado, ele coloca um pano úmido na boca dela, tenta ainda sufocar ela, ela consegue se desvencilhar a tempo e procura auxílio na casa da frente, que os pais moravam na frente e ela nos fundos. E aí quando ele chega para alcançar ela, e de fato alcança, os pais acordam e eles, não, ela tá louca, eu não fiz nada disso, isso é tudo história dela. E aí chamaram a polícia. Eu tive uma outra situação que também veio da área de família, na questão de divórcio, uma senhora de 60 e tantos anos, humilde, 30 e quase 40 anos, né, casada com aquele senhor, e uma das vezes ele quebrava o celular dela, dava beliscões,
tapas, puxões de cabelo, a violência que não ficava tão visível que pudessem as equimoses, né, os hematomas, denunciar esse tipo de violência. E diante disso, ele chegou naquele dia a quebrar o celular dela e começou a ir no armário, no guarda-roupa e pegar as roupas dela. Eu vou chamar a polícia? Ela disse, você não pode fazer isso. Ele queria atear fogo ali nas roupas dela. Ele disse assim, chama que eu vou dizer que foi tu que fez. A louca é você. Então, sempre a mulher na construção de vítima sendo vista como a louca da história. É claro que nós também temos que tomar cuidado, muitas vezes, que eu sempre digo isso. A medida protetiva é para as mulheres em estado de vulnerabilidade. O que nós não podemos jamais é utilizar ela indevidamente para a questão de afastar o agressor da propriedade, afastá-lo do lar com o intuito de obter ganhos financeiros nesse sentido. Ganhos secundários. Exatamente. Até porque existem medidas cíveis para isso, né? Exato. E agora, para finalizar esse tema, eu acho interessante um ponto aqui, referente à atuação do advogado criminalista. A condução do próprio advogado em respeito ali às partes envolvidas já denota ali a necessidade também de nós nos policiarmos com relação ao tratamento de cada caso. A Edleia é mãe, ela defende no tribunal do júri pessoas acusadas de matarem seus filhos, e aí o pessoal fala, porque é defensora de bandido, que se fosse o filho ou não o filho dela. Eu gostaria que rapidamente falasse um pouco sobre essa questão que até mesmo na violência doméstica, eu advogo para pessoas acusadas de violência doméstica, mas quando eu sou contratado, nós somos contratados, nós atuamos dentro da técnica, da lealdade, dentro daquilo para que a pessoa tenha um julgamento justo. E o julgamento justo, ele pode redundar na absolvição dele, pela razão das provas e tudo que for amealhado durante o processo, ou como também pode redundar numa pena, desde uma pena proporcional, um processo justo. É isso que o advogado trabalha. Mas então, já foi chamado muitas vezes defensor de bandido, porque será que é mãe, está defendendo a pessoa que matou o filho, que matou a filha? Como é que é isso na internet? Mulheres, aí eu digo, mulheres tecendo comentários dessa magnitude, a Carolina também, a doutora Clarice, Carolina também, imagina, a própria mulher falando, porque aquela advogada ali, porque não sei o quê, não vê, ela não é mãe, como é que... Não, eu parei de ler, né, porque se a gente fica lendo, a gente fica louco, né, mas, não, acho que tu já respondeu tudo com relação a isso, a gente nunca vai defender o ato, a gente defende o fato em si, a gente busca a melhor solução para cada caso, e sim, já fui, acho que um dos meus piores júris, assim, nesse sentido, foi num caso de feminicídio, onde muita gente falava, acho que tem até, se jogar meu nome no Google, tá ali, a advogada de fulano cita a Bíblia, tá escrito só porque era o fulano que matou a fulana, e eu pensei, meu Deus, então as pessoas com faixas, como é que uma mulher faz uma coisa dessa? E o que me espanta mesmo é que são mulheres falando isso, assim, que não entendem que é uma profissão, que é alheio a isso, tem todo um outro... Tem todo um outro... Uma outra visão, né? É o meu trabalho, que eu busco fazer da melhor forma possível sempre. Então, minha filha na escola já ouviu coisas nesse sentido, então... E eu acho que nós mulheres, o que falta para nós, que os homens têm... A Joelma hoje está sendo citadíssima aqui, né? Mas a Joelma fala que os homens não têm, eles não se abrem para amigos, para conversar, expor os seus problemas, e por isso muitas vezes estouram e culmina ali no feminicídio. Porque o homem não chega para o amigo e diz assim, olha... Não expõe as suas vulnerabilidades. Estou com um problema, porque eles aprendem que o homem não pode chorar, né, de pequeno. Então, mas a mulher não, as mulheres... conversam, trocam, né, conselhos, Clarice bem sabe disso, né? Mas eu acho que as mulheres, elas não são unidas nesse sentido, elas dificilmente apoiam outras mulheres, elas dificilmente, quando uma critica, outra, a maioria critica também, assim, e eu não consigo entender a razão disso. Então, acho que isso até tem melhorado, isso está mudando, né? Mas é uma coisa cultural também, né? Da mulher criticar outras mulheres. E em relação à nossa profissão, também é importante esclarecer que é um direito constitucional de toda pessoa, né? O direito ao contraditório e à ampla defesa. Então,
A pessoa tem direito a constituir um advogado que vai acompanhar aquele processo e verificar, né, as provas, a condução, se a decisão tá correta, se seguiu todo o procedimento judicial conforme a lei determina, e para isso precisa de um advogado, né? É o contraditório e ampla defesa previsto na Constituição Federal. Então, é o nosso papel, é a nossa profissão, né? É apenas isso. O processo nem seguiria sem advogado, né, gente? Exato. Mas isso, muitas vezes, pessoas que não têm o conhecimento, leigos, que não estudaram direito, muitas vezes não sabem, acabam criticando sem saber, né? Não, e como a gente já falou aqui várias vezes, isso é exatamente o tribunal da internet, como disse a Clarice, né? As pessoas atrás de um computador, celular hoje estão ficando corajosas e perderam seus limites, e aí isso tem, como eu falei, eu já não leio mais, porque isso tira a paz, já não é uma coisa tranquila, né? Atuar em processos desse tipo. E aí, quando a gente começa a ver, assim, será que essa pessoa tem coração? Será que essa pessoa não sei o quê? Será que essa advogada dorme? Esses dias eu li e pensei, né? O que a pessoa tem com isso? Cada um com seus problemas, né? Mas, gente, vamos lá, a conversa tá muito boa, mas precisamos encerrar aqui. E eu vou começar agradecendo a participação da Clarice mais uma vez, todas as palavras que me foram dirigidas aqui. Fiquei extremamente emocionada, porque eu sou tua fã, né? Mais do que como profissional, como pessoa. Então, já vou parar, porque daqui a pouco eu já choro, né? Também Que não sou é a nossa fã. viés, né? A Carol também, o Dr. André, que a gente se vê no próximo episódio, que gravaremos na sequência. Obrigado, Clarice, pela tua participação hoje, disponibilidade. Eu sei que a tua agenda é corrida aí no Alto Vale para Blumenau Isso é o estado inteiro, enfim, eu agradeço também as palavras e quando toca da família a gente fica bem Sim. emotivo, agradeço mesmo e obrigado por você ombrear, né, na tua causa, né, embora muitas vezes pode estar em algum polo diverso, mas a gente luta pelo processo justo, então é isso, então cada um dentro da lealdade sempre, é uma Exatamente. honra tê-lo aqui, assim, mais minha, vou dizer, minha honra, né? Eu sou testemunha que a Clarice, ela fica lá com aquelas vítimas, é sábado, é domingo, não tem, ou à noite. Eu penso, meu Deus, mas é assim mesmo o tempo todo? Eu nunca vi disso. Elas precisam, não é? E eu concordo, acho que nós somos unânimes no sentido de dizer, não, a Constituição está ali, é um direito fundamental, ampla defesa, contraditório. Da mesma forma que eu digo, se a mulher, ela fez uma denunciação falsa, que responda devidamente por isso. Que ela entenda que não é só um susto. Ah, vou dar um susto. Não, medida protetiva não serve para dar um susto. Porque isso vai banalizar e vai fazer com que a lei Total. perca força quando de for fato necessário, acontecer, né? Com as exatamente. reais vítimas, né? Bom, eu de mesmo modo aqui só tenho a agradecer aos meus colegas aqui de bancada mais uma vez. Clarice, muito obrigada pela tua presença. Realmente é uma honra tê-la aqui conosco, né? Obrigada por trazer aqui tanto conhecimento, por abrilhantar aqui o nosso episódio. Espero que todos gostem muito aqui das informações trazidas e que deixem aí seus comentários, suas perguntas. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente pode continuar falando, né, sobre esse assunto e outros mais que venham aí sobre a questão não só do feminicídio, mas violência doméstica e assuntos correlatos, porque a gente poderia ficar horas e horas aqui conversando sobre isso, né? Então, meu agradecimento a todos vocês e a quem está participando e ouvindo aqui. Um abraço. Oh, que lindo!